As pessoas estão enviando vários sonhos e muitos sonhos são liberações de materiais, de impressões que estão armazenadas nos nossos corpos e na nossa memória humana. Esse material às vezes emerge desordenadamente, mas às vezes ele emerge dramatizado, ordenado. E nem sempre esse material é simbólico, nem sempre esse material traz um ensinamento, nem sempre esse material traz uma mensagem que a gente possa aproveitar como orientação. Em muitos casos é um mero extravasamento de coisas que estavam lá dentro, mais ou menos ordenadas. E às vezes até ordenadas e influenciadas pelas últimas horas que a gente passou acordado, pelas condições nas quais a gente adormeceu. Então há muitos fatores aí para ordenar esses materiais. Inclusive fatos que se passaram de dia, fatos mais ou menos recentes, que dão uma ordem a isso ou dão uma maior desordem a isso. Mas tem sonhos que começam a refletir alguma coisa que vem de dentro. Então, nesse material que foi colhido na memória, a esse material, às vezes se acrescentam certos detalhes que eram impulsos internos que estavam tratando de emergir e às vezes se misturam aí. E nós temos aqui um sonho que apresenta esta mistura, que é muito interessante. O sonho foi o seguinte: em uma sala havia um quadro. Era Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. A figura do menino era muito dourada e muito brilhante. Ela se sobressaía do quadro como se tivesse uma outra dimensão. Bem, que é uma coisa. Depois vem. Embaixo do quadro realçava o número 12. Eu quis me afastar da sala, mas algo me dizia que era para eu gravar bem o número 12. Então eu voltei para reforçar a lembrança e me certificar de que não iria me esquecer. Então, esta Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, neste quadro, tudo isto é algo que emergiu da memória da pessoa, da devoção da pessoa, do mundo astral emocional da pessoa, e estava ali no sonho. E, de repente, a devoção que aquela criatura tinha por Nossa Senhora, por todos os objetos que estavam aparecendo ali pelo menino Jesus, esta devoção atraiu algo de mais profundo, que era este número 12. Então esta devoção, alimentada pelo que ela estava vendo e sonhando, atraiu uma coisa verdadeira que veio de dentro. Porque esta Nossa Senhora e este menino Jesus que apareceram no quadro, isto é o devocionalismo da pessoa retratado ali, tanto assim que estava até num quadro. Mas esta devoção dela, isto sim é válido. E foi esta devoção que atraiu este detalhe. De dentro dela veio este impulso que ali ficou estampado como o número 12. E ela não podia se afastar dali, porque ela tinha que gravar este número 12. Então veja que atrás da devoção vem uma coisa real, vem este impulso. O número 12 é um número que simboliza a situação de discipulado, de servidor de um plano evolutivo. O número 12
está mostrando que chegou o momento da pessoa passar dessa condição de estudante, de curiosa, desta condição de aspirante ao caminho espiritual, ao caminho do discipulado, ao caminho do serviço verdadeiro, ao caminho da vida evolutiva de entrega. Então, isto é o número 12. Então, esta pessoa foi convidada, à maneira do eu interno dela, de fazer esta transição de simpatizante, de estudante, de aspirante da vida espiritual, a ser realmente uma discípula do Espírito, a ser realmente uma servidora do plano evolutivo. Numa partilha passada, nós estávamos falando a respeito de um processo que Santa Teresa de Ávila viveu, para depois nós podermos compreender a sua nova manifestação como Michuque, como membro da hierarquia. Naquela partilha, uma pessoa compreendeu que nós estávamos dizendo que as experiências espirituais de Santa Teresa eram mentais. E a pessoa ficou com isto um pouco... Mas não eram experiências espirituais, eram experiências mentais. O que foi dito na partilha foi que antes de nós termos a união verdadeira e real com o nosso ser interior, antes de nós experimentarmos a união com Deus, nós passamos por graus intermediários de experiências espirituais. E enquanto nós não chegamos nesta união verdadeira, enquanto esta união não é feita, enquanto esta união não é consumada, todas as nossas experiências são vistas e são produzidas na nossa mente. Isto é o que foi falado. Então, o que nós conhecemos da vida de Santa Teresa e do que Santa Teresa deixou escrito, correspondente à maior parte da sua vida, são estas experiências que ela fez no mundo mental dela e que no fim da encarnação dela, ou que a uma certa altura do processo, esta união interna foi se dando. Então, existem duas etapas da experiência de Teresa que nós podemos assistir, ou que nós podemos acompanhar. Uma é esta revelação que ela tinha, esta experiência espiritual, que era determinada pela devoção dela, pela mentalidade dela e pelo amor pelo seu objeto de devoção. E depois ela teve uma outra etapa, que é mais secreta, mais interna, mais desconhecida, que é como esta união terá acontecido. Depois que esta união acontece, não há mais visões, não há mais revelações mentais, da forma como havia. Então, alguém passa de uma clarividência, de uma clareaudiência, de uma consciência muito grande de todos os fenômenos que possam acontecer, isto tudo para levá-la numa união. E isto é a vida de Teresa, uma grande parte da vida de Teresa, com todas as suas visões, todo o caminho que ela fez e que nos mostrou como pode ser. E isto tudo é para levar para a união. Para a união com o ser interior, para levar com a união com Deus. Na hora que esta união é feita, nós saímos completamente deste mental que fabrica todas essas imagens, que fabrica todas essas coisas, que produz toda esta fenomenologia,
ou tudo isto que é como um livro de ensinamentos, isto são coisas mentais. Então, na hora que há a união, isto tudo termina, isto tudo acaba. E a forma de nós estarmos na realidade não é mais vendo com os olhos internos, nem escutando, nem passando por êxtases, por manifestações. Não, não é mais assim. Porque já saímos deste campo que produz tudo isto, já saímos desta mente, por mais pura que seja, e já estamos dentro de uma realidade que não tem forma, que é abstrata, onde as coisas são essenciais, e já entramos no silêncio, já não estamos mais no domínio do pensamento. Então, isto tudo termina. Então, Santa Teresa era espiritual desde o princípio, mas como um ser espiritual, ela estava fazendo um processo até chegar na sua união, que tinha que passar por todos esses fatos perfeitamente mentais. E existe até uma experiência de Santa Teresa na qual as figuras falavam com ela, Jesus falava com ela. Isto tomava forma e realmente falava com ela. E o que se disse é que não era Jesus falando com ela realmente, porque estas coisas não falam mais. Estas coisas estão num plano onde a comunicação não é mais esta. Então, na mente dela, isto tudo era criado, mas em função dela chegar a esta união. Então, há uma parte da vida de Teresa na qual Jesus fala com ela. Mas depois que ela teve uma certa união, se nós formos perguntar, alguém falou com você? Nunca mais. Porque não precisa mais. Você já está unido com aquilo. Então não precisa mais nenhuma manifestação deste tipo. Isto é o que foi falado. E mesmo essas figuras animadas, até uma materialização, o que seja, isto tudo está sendo feito com material mental nosso. É a nossa própria mente que está criando aquilo. Só que a mente aí não está criando uma coisa inútil ou uma coisa da criação dela. A mente está a serviço de uma evolução. A mente está acompanhando um processo interno da criatura. E a mente então está criando todos os elementos para ela mesma, para a mente mesma, poder ir acompanhando o processo, poder acreditar no processo. Porque como faz uma pessoa mental saber que todos estes seres que ela ama estão vivos, como sempre estiveram? Como uma mente pode saber isto? Só se ela mesma criar esta imagem, como se eles estivessem vivos como eram. Então a mente cria uma coisa e o outro lado da mente assiste. E aí a mente vai se unindo. Então isto é um processo mental. Claro que não é um processo mental como o de todos. Essa mente pensante, não. Isto é uma mente já educada, é uma mente já que canalizou a sua energia para um ponto superior, é uma mente já reunida através da devoção, porque se vê pela vida de Teresa e se vê por aquilo que Teresa manifestava, que a mente dela estava muito concentrada no objeto da sua vida. E o objeto da sua vida não era nada de material. O objeto da sua vida era a transcendência, era o desconhecido, era Deus, o objeto da sua vida, passando por tantos elementos que a mente bem conhecia, como Jesus, como Cristo, como Nossa Senhora, que fazia parte da cultura dela, do conhecimento dela. Então a mente bem organizada, a mente bem enfocada na transcendência, antes dela ser absorvida, produz todo esse material, ela vive tudo isto. Realmente isto aconteceu, mas na mente dela, em função de uma realidade maior, de uma realidade superior, que não era isto, exatamente. Então,
Para ela chegar a conhecer aquilo que é a essência do universo, para ela chegar a conhecer a Deus diretamente, isto é, para ela chegar a conhecer a si mesma diretamente, ela tem que passar por todo esse trajeto. Ela tem que fazer todo esse caminho, que é o caminho dos místicos, que é o caminho dos videntes, é o caminho de quem está organizando toda a sua substância e canalizando tudo para um só ponto. Então, quando se diz que ela estava ouvindo Jesus falar com ela, mas que Jesus realmente não estava ali, porque não era mais nem Jesus, já era outra coisa, nós não estamos dizendo que ela estava delirando. E nem estamos dizendo que ela era uma visionária. Porque aquilo estava realmente acontecendo, aquilo não era um delírio. Delírio é outra coisa. Aquilo não era um delírio, aquilo era verdadeiro, aquilo era real, só que era na mente de Teresa. Então o que acontece na nossa mente não obrigatoriamente é um delírio. O que acontece na nossa mente é algo que se organiza como parte do nosso caminho. Agora, quando nós transcendemos a mente, é outra coisa. A realidade é outra. Cristo, Jesus, Buda, tudo isto não é como a gente pensa na nossa mente. É bom que a gente pense nisto, e é bom que a gente tenha um conceito disto, e é bom até para alguns que a mente produza isto e nos mostre, para mostrar para outra parte da mente que isto existe. Só que enquanto isso está nesse nível, nós não estamos ainda diante da realidade. Isto é uma coisa que está sendo feita, que está sendo produzida na nossa mente para completar o nosso caminho. Mas isto que na nossa mente nós entendemos por Cristo, isto não é Cristo. Isto é uma criação da nossa mente. Isto é uma realidade dentro da nossa mente. Cristo está mais além. Cristo é inconcebível para a mente. Então, isto que é Jesus para nós, isto que é um mestre para nós, isto que é um ser de luz para nós, isto tudo é assim para nós, na nossa mente. Mas isto não é a coisa. A coisa está além de tudo isto que pode ser imaginado, porque a união não tem nada destas coisas. A união é pura. Então é uma coisa na essência, não tem nada o que ver numa verdadeira união. Não tem nada o que sentir, não tem nada o que ouvir, não tem nada o que acontecer na união interna. A união interna é essa pura união, essa integridade e esta vida. E ali você sabe que é imortal, você sabe uma série de coisas que depois a sua mente vai traduzindo ou vai criando em formas mentais, em conceitos para você, em crença, em filosofia, em visão, em sonhos, vai criando isto para você. Mas tudo isto não é a coisa. A coisa está além, a realidade é outra. Então veja, nós estamos aqui dentro desta sala, isto é uma realidade física mental. Mas o que está realmente se passando aqui, o que é importante, não é visível aqui. Não é escutado, ninguém está escutando a essência disto aqui, do que está acontecendo aqui. Ninguém está escutando, ninguém está vendo, ninguém está construindo, não é concreto. O que está realmente acontecendo aqui não pode nem ser compreendido mentalmente, porque está além da mente isto. Então, enquanto isto tudo está compreensível, isso tudo está presente, isto tudo está visível, isso tudo está ordenado, isto tudo é um processo do nosso desenvolvimento, do amadurecimento da nossa mente, da nossa consciência. Mas quando isto chegar num certo grau de amadurecimento, acabou tudo isto. Não tem mais nada. Você está aqui nesta sala, você está falando, você está ouvindo, você está fazendo, mas tem uma outra coisa presente que não é nada disto, que está além.
Mas além mesmo, além de forma que você não possa nem imaginar, nem conceber na sua mente. Percebe o que é a realidade de Teresa? A realidade de qualquer místico formado, de qualquer místico já maduro, realizado. Então passa por este processo. E depois de realizado, não tem como mais pronunciar o nome de Jesus. Não tem mais isto. Porque isto já se deu. Esta união já se deu. Já acontece de forma real. Não precisa nome, não precisa imagem, não precisa de fé, não precisa de nada mais. Então, as iniciações posteriores de Teresa provavelmente dizem respeito a isto, ao desaparecimento de tudo isto e a chegada numa certa realidade. Isto é muito útil para nós, porque quando algumas pessoas leem as biografias desses místicos, que são dadas como exemplo para nós, que são dadas como inspiração numa certa etapa do nosso caminho evolutivo espiritual. Então, quando a gente fica lendo estas biografias, tem um lado nosso que cresce espiritualmente, porque vê a referência e encontra ali certas chaves para fazer o seu desenvolvimento e para fazer a canalização da sua energia e da sua devoção. Mas tem um outro lado do ser que fica achando que aquilo aconteceu porque ela era santa e eu sou pecador, comigo não acontece. Então, como comigo não acontece nada daquilo que aconteceu com ela, eu me considero um mortal comum que vai morrer como nasceu, sem experimentar estas coisas. Isso tudo estava sendo falado para nós, claro, não só respeitarmos, mas amarmos esses processos místicos que são verdadeiros roteiros inspiradores para nós. Mas nem sempre o nosso processo evolutivo acontece assim, da mesma forma. Nem sempre o que se passa conosco, a nossa trajetória, se desenvolve da mesma forma como se desenvolve com um místico, com um vidente. Então, nós podemos estar muito inspirados, podemos estar muito devotos, podemos estar muito voltados para certos seres, para certas energias, para certas entidades, até para o Cristo cósmico, nós podemos estar muito voltados para isso, e pelo fato de estarmos voltados, pelo fato de estarmos coligados, o nosso processo interno está acontecendo, só pelo fato de nós estarmos coligados. Não é porque nós não temos sinais evidentes, nem visões, nem sonhos, nem audições, nem materializações. Não é porque nós não temos as mesmas manifestações que outros podem ter, que as coisas não estão acontecendo. Então, nós teríamos que passar por uma cura nesse sentido. E muitas vezes nós ficamos diante de uma prova de fé, porque não só acreditamos, mas sentimos, sabemos internamente como são certas coisas, mas não temos nenhuma comprovação externa, não temos nenhum fato visível, nem inteligente, nem racional que nos mostre aquilo. E isto é uma prova de fé. Para ver se você fica confiando mais em fenômenos, se você fica confiando mais em processos internos fenomênicos e mentais, ou se você fica na essência da coisa, ou se você fica naquela parte interna sua e da coisa onde nada tem forma. Isto é uma prova de fé. Mas essa mente da gente, do jeito que ela é mesmo, para que ter a mente? Bem, a mente tem vários níveis. Então nós estávamos falando de um nível da mente que canaliza toda a sua devoção, toda a sua intenção, a sua parte mais evolutiva. Então este nível da mente canaliza isto tudo
canaliza e concentra isto tudo. Isto é um nível da mente. Abaixo deste nível tem o arquivo da mente, tem os conceitos da mente, que às vezes criticam este nível superior. Agora, além desse nível que concentra tudo num ponto, ainda tem outros níveis da mente que fazem a ponte, o contato com os mundos sem forma. Tudo isso é a mente. A mente não é só isto que fica girando, produzindo pensamentos e conceitos. A mente não é só isso que fica acreditando ou duvidando das coisas. Isto é a mente inferior. São os graus mais inferiores da mente, que duvidam, que acreditam. Isto é a mente inferior. Depois tem outros níveis da mente, que fazem esse trabalho de união, de concentração. Isto é outro nível. Aqui em cima é outra coisa esta mente. Esta mente aqui em cima é uma força unificadora. É uma clareza, onde não há dúvida, não há crença, é uma clareza com respeito a isto. Então é uma reunião de forças que canaliza isto para o alto. E aí depois tem outro nível, que serve de ponte, que serve de canal, que serve de caminho para esta consciência que ainda está ali na mente ir transcendendo e chegar numa coisa imaterial, na realidade. Esta possibilidade de ligação da mente normal com a transcendência já está disponível, isto já está dentro da órbita da Terra como possibilidade evolutiva. Isso está disponível. Bem, e aqui tem uma pergunta muito conectada com tudo isto. Uma pessoa pergunta: o que é afinal fazer a vontade de Deus? Como se sabe qual é esta vontade? Porque todos nós gostaríamos de fazer a vontade de Deus. Mas qual é? O que é que Ele quer? Nós teríamos que ir desenvolvendo a nossa entrega a esta força superior. Nós teríamos que ir trabalhando a nossa entrega, nossa disponibilidade para esta força superior, para esta vontade superior. Nós podemos trabalhar a entrega, mas não poderemos nunca saber qual é a vontade de Deus realmente e onde está a vontade de Deus. Nós não temos esta possibilidade porque a vontade de Deus está muito acima da nossa mente, daquilo que a gente possa compreender. Então você chega a cumprir esta grande vontade, mas é através da sua entrega. E através da sua entrega vai percebendo que não é mais você que está agindo e que não é mais você que está fazendo. Você não perde a consciência de nada. Tanto não perde a consciência que você pode até se recusar àquilo. Você tem esse direito, enquanto é ser mental, enquanto não chega na quarta iniciação, você tem todo o direito de se recusar a qualquer coisa. Não só tem direito, como tem necessidade. Você tem necessidade de aprender. Mas é esta entrega progressiva, gradual, esta entrega que vai acontecendo através da vida, você acaba agindo e sendo conforme esta vontade. Mas isto muito gradual, e você vai perceber isto quando já está fazendo, quando já está acontecendo. Então, você está cumprindo, está acontecendo ali uma vontade, porque você foi se entregando fielmente, caminhando. Então, de repente, você vê que ali existe uma vontade, que você está naquela vontade, que você está cumprindo aquela vontade, mas no mesmo tempo não há divisão. Você está vendo que é outra coisa, mas não está dividido.
é outra coisa, mas você está ali dentro e aquilo está em você. Então, esse fazer a vontade de Deus é um processo. Isto é um processo. Porque eu posso estar numa situação de vida que eu digo, bom, mas aqui eu gostaria de fazer corretamente. Qual é a vontade de Deus? Você já enviou uma mensagem com isto para os seus níveis elevados. Então, dos seus níveis elevados, vem uma sugestão, ou vem uma ideia, ou vem uma inspiração, ou vem um fato já armado para você cumprir. Você que pediu aquilo. E isto é uma organização interna que vai ordenando a sua vida e que vai ordenando o seu karma. Vontade de Deus é coisa muito mais ampla. Vontade de Deus não é se a gente tem que mudar de casa ou se a gente tem que casar ou não. Que é isso? Isto, claro, você tem que perguntar, é melhor que você pergunte, porque de algum nível vem algo que coloca isto numa certa ordem. Então, isto pode ser a vontade do seu nível mais consciente. Isto pode ser até um desígnio kármico que a sua mente está captando e que está passando para você. Isto pode ser uma coisa da sua alma mais em sintonia com seu destino maior, mas não vontade de Deus. Vontade de Deus é para o cosmos, vontade de Deus é para tudo. E você não pode conhecer a vontade de Deus assim. Sua vida é uma coisa que você engendrou. E que agora as forças da ordem, as forças evolutivas, as hierarquias, procuram ordenar o máximo isto que você engendrou. Procuram arrumar isto, procuram canalizar isto. Não chamemos isto de vontade de Deus. Nós temos a tendência para considerarmos Deus uma espécie de nós mesmos, lá num outro nível. Temos essa tendência. Isto é uma coisa muito maior. E essa vontade é cósmica, esta vontade leva em conta tudo e todos. Então, a vontade de Deus não é em detrimento de ninguém, não é em detrimento de nada. A vontade de Deus é para tudo, é para todos, é para evoluir tudo. Então é uma vontade que você não pode conhecer em detalhes, porque coisas circunstanciais do plano evolutivo, coisas que têm que acontecer, não chamemos isto de vontade de Deus, isto são coisas que retornam dentro da lei do karma. Isto são processos evolutivos dentro da lei evolutiva. Não degradem a vontade de Deus com estas coisas. Vontade de Deus é outra coisa. E que nós não podemos conhecer assim. E nem nenhum profeta pode falar para nós qual é a vontade de Deus, porque eu não sei se ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Mas o que é a vontade de Deus? Eu não sei se o que vai acontecer era a vontade maior de Deus. O que vai acontecer é o que tem de acontecer. A vontade de Deus é uma coisa de outro nível. Claro que todos nós temos internamente, não é, na nossa essência, temos o impulso para seguir isto. Então não vamos nos iludir e vamos seguir isto direito. Não vamos confundir isto com o carnaval da nossa vida, porque não tem vontade de Deus nenhuma nisto, nesse nível. Então, quem quer realmente ir se aproximando desta vontade, vai conhecer mais de perto o primeiro raio. E o primeiro raio vai começar a dar as suas notas. Mas isto é gradual. Você precisa ir perguntando, ir fazendo, ir retirando o seu ego da coisa. Perguntar mesmo, continuamente. Eu vou escrever, preciso escrever uma carta. O que é para escrever? E pergunte na direção certa, hein? Porque senão você pode contatar alguma coisa aí que te dê uma resposta que te tire do caminho. Então precisa estar sempre perguntando, né? O que é? Por um lado. E por outro, você tem que estar sempre dizendo, bom, eu não sou
esta mente que está pensando, eu não sou isto que está sentindo, mesmo que esteja sentindo coisas boas. É melhor sentir coisas boas, é melhor pensar coisas boas do que pensar coisas negativas. Mas mesmo pensando coisas boas, se você tem juízo, você vai pensar, mas quem é que está pensando isto? Senão você vai de roldão e entra no caminho de todos. Fica agindo aí como todo mundo age. E isto certamente não é vontade de Deus. Então, eu neste momento posso estar pensando que está acontecendo uma boa partilha. Mas eu, enquanto penso isto, eu estou perguntando, quem é que pensa? Ou eu posso ter um sentimento, eu olho aquilo e digo, oh, que bom, que é um bom sentimento. Eu não sou esse sentimento. O que é isso? Eu sou isso? Olha, se a gente não tem a coragem de fazer isto, vontade de Deus fica passando a distância. E você fica fazendo a vontade de todos e a tua, pensando que está fazendo a vontade de Deus. É só quando os teus corpos, o mental, o emocional e o etérico físico, é só quando esses três corpos estão agindo controladamente, da melhor forma que é possível agir. Mas mesmo assim você... Que é isso? Eu não sou isso não. Percebe? É quando isto está realizado é que começa a vontade de Deus. Nesse grau, nesse nível que a gente no caminho espiritual está buscando viver. Mas não existe forma de você saber a vontade de Deus, nem de você cumprir a vontade de Deus, enquanto você está identificado com o seu corpo físico, enquanto você está identificado com o seu sentimento, por mais nobre que seja, enquanto você está identificado com o que você pensa, enquanto você está identificado com a tua personalidade, tudo isso está longe de começar a vontade de Deus. Então o trabalho é esse. E a vontade de Deus começa a ser cumprida, vivida, sem que ninguém perceba. E sem também que você perceba. Quando você vê, começou. Agora, isto pode ser muito árido, muito trabalhoso, pode ser cheio de percalços, mas se você estiver vendo Deus em tudo e em todos, isto fica mais simples. Então, nós não podemos evitar de estar vendo aqui pessoas separadas. Isto é uma realidade física e é uma realidade mental. Então, eu estou diante aqui de várias pessoas separadas, de vários corpos. Claro que isto é uma realidade aqui, mas eu não posso me enganar com isto e não posso deixar de nem por um momento ver Deus em vocês, nem um momento, porque se eu deixar de ver Deus em vocês um momento, eu fico completamente iludido por vocês, completamente. E fico pensando que isso que está aqui é a única realidade. E fico fazendo tudo em função disto que aparece aqui. Aí eu estou mesmo estratificado, estou cristalizado. Então essa união, isto que nós estamos buscando, está em tudo, está em todos. É Deus, Deus que está aqui. E isto é muito importante para este processo da união ser um processo mais simples. Naquilo que pode se tornar simples, ele se torna. Até que aconteça a liberação mental. Tudo que te é dado viver traz oportunidade de crescimento. Tudo. Até o que para os outros é um motivo de decadência, para você pode ser oportunidade de crescimento. Depende da tua visão de Deus. Qualquer coisa é oportunidade de crescimento. Qualquer coisa. Depende do que você está vendo ali.
É a nossa visão que tem que ser educada, não as coisas. Nós é que temos que aprender a ver corretamente, porque aquilo é sempre, sempre oportunidade de crescimento. Esse mundo não teria direção se alguma coisa não fosse oportunidade de crescimento. Se houvesse alguma coisa que em si nos pusesse a evoluir. Não seria um mundo ordenado. Não seria a criação de Deus. Nós é que temos que aprender isto.